Jesus fez por nós. A vitória que o Senhor garantiu na cruz do Calvário, e 3 dias depois de morto, Ele ressuscitou. Coisa maravilhosa, espetacular, e ao mesmo tempo, para muitos, é uma mentira. Muitas coisas que a Bíblia diz, o mundo também não acredita, mas o fato é que Jesus venceu. Amém. O nosso líder está vivo, os outros estão mortos. Tem um túmulo cheio de ossos, de poeira, mas o túmulo onde Jesus foi sepultado está vazio, porque Jesus verdadeiramente ressuscitou. Vamos abrir então em Mateus 28. E a igreja do Senhor Jesus, o crente, ele crê nisso. Ele crê no que está escrito. Nós nem cremos muito naquilo que vemos, porque o crente ele vive pela fé. De repente a situação está complicadíssima, mas nós cremos que Deus pode fazer no abrir e piscar de olhos. Hoje, quando eu acordei, eu olhei para fora, aquele sol, né? O sol estava brilhando. Daqui a pouco, tudo nublado, né? Tudo nublado. E assim também é com a vida do cristão, é com a igreja. Deus faz milagres. Amém. No abrir e piscar de olhos, a situação pode mudar. Então, muitos duvidaram do fato de Jesus ter ressuscitado. Veja aqui, Mateus 28, versículo 11. E indo elas, está falando a respeito das mulheres que haviam ido ao sepulcro. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Podem sentar. Muitos não acreditam que Jesus ressuscitou. O judeu até hoje está à espera do Messias. E esta notícia de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, para muitos judeus isto é fato, isto é realidade. Agora veja você, se a guarda não poderia dormir, você vê no quartel, todo lugar que tem guarda, um dorme, o outro vigia, não é? Quando a gente tira, fui soldado, então você fica 2 horas lá no posto enquanto os outros estão dormindo. E os soldados poderiam ser mortos se o corpo de Jesus verdadeiramente tivesse sido roubado. A pena capital para os soldados seria a morte. Mas veja aqui a trapaça. Trapaças existem até hoje, né? Tanto nos altos escalões. E eles disseram isso: vamos dizer que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo de Jesus. Para que iam roubar o corpo de Jesus? Não é? Pode ser a pessoa que você mais ama, que você mais quer, morreu. Para que eu quero esse corpo levar para casa? Está doido? Tem que sepultar. Então, até hoje, isso é dito em Israel para o judeu que não acredita que Jesus era o Messias, que Jesus era o próprio Filho de Deus. Então, muitos duvidaram
do fato de Jesus ter ressuscitado, mas o crente não tem dúvida. Amém. Eu creio. Porque o Espírito Santo de Deus testifica no nosso coração que a palavra de Deus é a única verdade. Amém. A Bíblia é o nosso guia de regra, é o nosso guia de fé. Está escrito. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus dizia: está escrito. Está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, só Ele prestarás culto. Amém. Ele estava citando o mandamento, os 10 mandamentos. Só o Senhor teu Deus adorarás. Não é? Está escrito. Então, está escrito, está na palavra, eu não duvido. Está na Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. Tudo aquilo que vai contra a Bíblia não é de Deus. Não é? Tudo aquilo que vai, de repente vem, você está andando e encontra um anjo. Nossa, o que é aquilo brilhando no céu? Desceu um anjo na tua frente. Aí o anjo fala assim: eu vim do céu. Não é? E ele falar alguma barbaridade para você, ou seja, algo que é contrário à Bíblia, repreende que é diabo. Porque Deus nunca vai contrariar a sua palavra. Deus não vai contra a sua palavra. Amém. De repente você está caminhando pelo campo e vê 1000 anjos. Nossa, 1000 anjos deve ser de Deus mesmo. Não é? Com a espada de fogo desembanhada, aquele anjo, 1000 anjos, uma legião de anjos, igual os pastores estavam lá no campo, né? E eles viram lá uma aparição de anjos, milícias celestiais, dando glória a Deus, dizendo: nasceu hoje em Belém o Salvador, aquele que é o Cristo, aleluia. Então esses 1000 anjos falaram assim: olha, a partir de hoje você pode odiar o seu próximo. Repreende que é diabo. A partir de hoje você pode mentir. Repreende que é diabo. A partir de hoje você pode pintar o sete. Pintar e bordar. Repreende que é diabo. Porque Deus nunca vai contra a sua palavra. E a igreja precisa ter muito cuidado como esse filho do meu amigo, que foi num lugar e ouviu besteira e acabou com a fé dele. Derrubou a fé dele. Então os dois estavam errados, porque se ele estivesse alicerçado, firme na palavra, conhecendo a palavra, ele saberia que desde o tempo de Paulo existem essas coisas. Então nós temos que saber que a Bíblia é a nossa regra de fé. Nós temos que ter muita cautela com os livros até evangélicos que nós lemos. Porque tem muitas heresias. Tem muitas coisas. E a Bíblia diz: retém o que é bom. Amém. Não é? Mas tem crentes que não sabem. Não é? Come tudo que está na frente dele. Se for num restaurante, eu quero carne assada, eu quero cupim, eu quero a salada, eu quero isso. Não é? Come tudo. A gula. Não é? E às vezes na vida espiritual também é assim. Quantos se convertem, né? E naquele afã do primeiro amor, naquela emoção, naquilo, eu quero Deus, eu quero Deus. Tem reunião ali, eu vou lá. Tem reunião ali, eu vou para lá. Tem reunião cá, eu vou para cá. Vive assim e fica, muitas vezes, contaminadíssimo. Porque houve cada coisa boa, mas também houve muita besteira. E acredita. E às vezes se machuca dentro da igreja. Eu já vi cada coisa, já vi cada briga, alguém brigando com quem estava no púlpito, numa vigília doida, nem sei onde era. Meu Deus, como é que eu vou sair desse lugar agora? Lá na Baixada, eu devia ter uns meus 17 anos, me levou. Tem uma vigília, vamos lá, vamos.
Cheguei lá, meu Deus, que coisa doida. Olha a lagarta na parede. E o anjo agora está na porta. E o anjo vem para cá. E não sei o quê. Eu sei que começou uma briga, uma discussão. Eu nem sei por que começou aquela discussão. Eu olhava, eu saí lá fora, eu olhei e falei, meu Deus, que breu, onde eu estou? Como é que eu fui embora daqui? Deus é Deus de paz e de alegria. Então a igreja não duvida da ressurreição. Jesus está vivo. E a ressurreição de Jesus Cristo foi o maior acontecimento da história. Tem gente que fala assim, a maior festa, dizem aí, é o carnaval, o maior atleta do mundo, e não sei o quê. Mas a ressurreição de Jesus foi o maior acontecimento da história. Jesus morreu pelos nossos pecados, amém? Mas se ele só tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, não tinha salvação, não. Seria em vão a morte de Jesus. Se ele só tivesse morrido, ele seria um homem comum. Mas Jesus, ele ressuscitou. Então, a ressurreição de Jesus Cristo é o maior acontecimento da história. Com o advento de Jesus, a história foi dividida em duas, antes de Cristo e depois de Cristo, né? E ele verdadeiramente ressuscitou. Então era muito estranho, soava muito estranho aos outros. Como é que pode ressuscitar? O judeu sabia que o profeta Eliseu havia ressuscitado o filho da mulher sunamita, não é verdade? E Jesus mesmo ressuscitou a filha de Lázaro, mas isso para muitos, é mentira, não existiu. Mas Jesus verdadeiramente ressuscitou. E isso tem que estar gravado no nosso coração. Abre em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Achamos? Olha aqui, versículo 3, que diz: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Diga, vivo. Com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Jesus, depois de padecer, e ele ressuscitou ao terceiro dia, ele se apresentou vivo, em carne e osso. Muitos dizem, tá bom, então foi uma aparição, foi o Espírito de Jesus. Você vai encontrar um leque, uma gama de opiniões errôneas. Mas aqui diz, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, não dava para negar, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus apareceu aos discípulos, Pedro estava lá pescando, e Jesus estava lá na areia preparando peixe e pão, né? Jesus apareceu aos 2 discípulos de Emaús. Jesus apareceu lá no jardim às mulheres. Os discípulos estavam trancados e Jesus apareceu a eles. E durante 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus constantemente aparecia aos discípulos e falando das coisas do reino de Deus. E quando ele foi assunto aos céus, cerca de 500 discípulos estavam presentes. Coisa maravilhosa. Por que Jesus não foi a Herodes, né? Se eu fosse Jesus, eu apareceria aquela turba, a multidão que disse assim: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Não é? Só para dar um gostinho de vitória. Mas Jesus, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos.
caminho do Senhor não é o nosso caminho. E o Cristo ressurreto, ele só aparece para a igreja, porque as coisas do Espírito é loucura para o homem natural. Talvez se Jesus aparecesse a Herodes, a Pilatos, ele é um fantasma. Mas a igreja pode provar o poder da ressurreição. A igreja pode provar o poder da transformação que a ressurreição de Jesus Cristo proporciona. Aleluia. Amém. Abra também em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 22. Coríntios 15, 22, diz assim: porque assim como em Adão todos morrem. Olha só, todo homem tem a semente de Adão, a semente adâmica. O que é isso, pastor? É a tendência ao pecado. Então em Adão todos nós morremos. O homem já nasce natural, o homem já nasce no pecado. Davi disse: eu nasci em pecado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Ou seja, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Então, em Adão, onde eu estou? 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Diga amém. Amém. Todos recebemos vida em Cristo. Amém. Eu creio. Em Adão, exemplo, se o bebezinho nasceu, ai que bonitinho, deixa o bebezinho lá, e se esse bebê pudesse nunca pecar, mas ele nunca fez nada de mal, ele sempre foi um bom filho, ele sempre estudou, sempre trabalhou, sempre cumpriu com seus deveres. Mas a Bíblia diz que todos somos pecadores, todos pecaram, não é? O coração do homem só Deus. Às vezes aparentemente não, mas lá na mente, no coração, tem ódio, tem ira, tem raiva, tem inveja, sei lá, e mesmo que não, todos têm alguma coisa. Que a Bíblia não mente, não é verdade? Então todos têm o pecado, todos morreram em Adão. Mas porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, eu preciso receber a vida que Cristo tem. Eu preciso da vida de Cristo em mim. Então, o homem natural não consegue alcançar isso, mas é por fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. E nós aqui estamos ouvindo a palavra. Então, Senhor, eu quero crer. De repente você ainda duvida: será que Cristo ressuscitou mesmo? Nesta manhã você pode dizer: Senhor, eu quero crer, me ajuda a crer. Amém. Glória a Deus. Me ajuda a confiar na tua palavra, na tua verdade. Eu não quero ter dúvida no meu coração. Eu quero crer, porque se está escrito, Senhor, foi o Espírito Santo quem colocou isso na palavra. Então eu creio. Todos serão vivificados. Versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia. Cristo ressuscitou. Então a Bíblia diz que Cristo é a primícia dos que dormem. E Ele ressuscitou. Então, assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Sabia que nem todos vão morrer? Bom, nós já passamos da morte para a vida. Mas existe ainda a morte física. Oh, coisa triste, não é? Coisa feia.
existe a morte física e a gente não sabe quando vamos embarcar. Eu gosto de andar de bicicleta no aterro, onde foi até a Praça 15 de bike. Mas no outro dia eu ouvi, sexta-feira, indo para o trabalho, me arrumando, eu gosto de ouvir o rádio, aí táxi pega ciclista no aterro. Eu imagino, poxa, quantos levantam antes de ir para o trabalho, vão andar de bicicleta, vão dar uma corridinha, e de repente, coração cheio de planos, e de repente se acaba. Às vezes eu imagino, às vezes a esposa ainda estava dormindo, fulano foi andar de bicicleta, e todos nós vamos passar pela morte, mas a Bíblia diz que a igreja vai ressuscitar. Então, como é maravilhoso fazer parte da igreja, não só a igreja, a congregação, a igreja física, mas a igreja invisível de Jesus Cristo. Todos que fazem parte dessa igreja invisível, que é chamada Igreja Universal, não a Universal do Macedo, mas a Universal também faz parte, digamos assim, dessa igreja universal, que é a igreja de Cristo, que será arrebatada. Todos que fazem parte dessa igreja sentem desejo de fazer parte da igreja física, da congregação dos santos, como esta aqui. Quando você vê alguém assim, eu sou de Cristo, mas eu não tenho igreja nem pastor, desconfie de que ela está inserida na igreja universal de Cristo. Porque todos que fazem parte da igreja de Cristo fazem parte da igreja local. Amém? Amém. Dá para entender? Então vamos prosseguindo aqui. Então Jesus, a ressurreição é o maior acontecimento da história. E a maior prova do cristianismo é a ressurreição. Se Jesus não ressuscitasse, brau, brau, nossa salvação. Se Jesus não ressuscitasse, já era a nossa libertação. Se Jesus não ressuscitasse, não tinha céu nenhum para nós. É verdade. Mas Ele ressuscitou. Amém. E se Ele ressuscitou, é porque Ele não era um homem comum. Ele não era um embusteiro, como disseram, um mentiroso, como muitos disseram, não é? Crucifica-o, crucifica-o, isso aí é mentiroso, que rei do reis, o quê? Crucifica-o, crucifica-o. Mas Ele era, por isso Ele ressuscitou. Ele só ressuscitou porque Ele era Deus. Amém. Glória a Deus. Ele só ressuscitou porque Ele era Deus. E a igreja precisa ter certeza de que Jesus é Deus. Porque tem religião por aí, né? Testemunha de Jeová, que diz que Jesus é abaixo de Deus, que Jesus simplesmente foi, criado por Deus, mas Jesus é Deus. Amém. E nós não podemos duvidar disso. Então, a ressurreição é a maior prova do cristianismo. Jesus, ele provou ser filho de Deus através da sua ressurreição. Então, a volta de Jesus à vida, diz que ele apareceu vivo, com muitas provas incontestáveis. A volta de Jesus à vida prova que ele era divino. Nunca pecou. Ele era o próprio Deus. A ressurreição de Jesus é a maior manifestação do poder de Deus. Vamos ainda a Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículos 19 e 20. Efésios, capítulo 1. Versículo 19 e 20. Achamos? Amém. Diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder
e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aleluia! Jesus ressuscitou pelo poder de Deus. Foi o poder de Deus que ressuscitou Cristo. E esse poder o fez assentar-se à direita de Deus Pai. Então, Jesus ressuscitou, depois de 40 dias aqui na terra, falando, não abobrinha, mas pregando o reino de Deus, ensinando aos discípulos, inspirando os discípulos a serem propagadores da mensagem do Evangelho. Amém. Ensinar o reino de Deus. Jesus poderia, naquele tempo, nos 40 dias, vamos agora nos divertir, eu já morri, eu já ensinei a vocês, mas ele não perdeu tempo. Amém. Ele veio, continuou inspirando, continuou animando os discípulos a fazerem a sua obra, continuou exortando os discípulos, ensinando a respeito do reino de Deus. Quantas coisas maravilhosas Jesus deve ter ensinado nesse período. Muitas coisas não são reveladas, não são relatadas, mas os discípulos devem ter feito pós-graduação, né? Durante os 3 anos se graduaram, e depois naqueles 40 dias a pós-graduação. Reino de Deus neles. Aleluia! Então, foi esse poder que ressuscitou Jesus Cristo, e é esse poder que o elevou às alturas, e Jesus está à destra de Deus Pai, e diz que Ele está intercedendo por nós. Aleluia! Olha, se ninguém ora por mim ou por você, pode ficar feliz, porque Jesus intercede por nós. Aleluia! Oh Pai, ajuda, não deixa ele cair. Oh Pai, levanta aquela irmã. Oh Pai, edifica aquela irmã. Oh meu Deus, faz a obra. Senhor, responde a oração da tua filha, do teu filho. Aleluia. Diz que Deus é, Deus é amor, e Ele não quer perder nenhum daqueles que o Senhor trouxe a Ele. Então, a ressurreição de Jesus também é a maior verdade do Evangelho, né? Jesus, ele chamou os 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam lá. Jesus chamou aqueles 2 discípulos de nércios, de tolos, porque eles não estavam acreditando que Jesus havia ressuscitado. Eles disseram, é certo que as mulheres disseram que viram ele, e alguns discípulos foram lá no túmulo e constataram que o túmulo está vazio, mas hoje já é o 3º dia e até agora nada. Estava aberto, né? Então, ou seja, eles não estavam acreditando, eles não estavam crendo, e Jesus os chamou de nércios, tolos, vocês são doidos. Como é que vocês não creem no que está escrito? E Jesus começou a lembrá-los da palavra de Deus, lá dos profetas, da lei, tudo que falava a respeito de Jesus. Ele deve ter citado Isaías 53, Salmo 22, né? Ele deve ter falado. Então, Jesus chamou aqueles 2 homens de nércios, de tolos, porque eles não estavam acreditando que Jesus havia ressuscitado. E talvez Jesus também diz assim, Átila, você é tão tolo, você não crê nisso? Será que ele chama a nossa igreja de tola? Não, nós queremos crer. Está escrito, eu quero crer. Está escrito, eu espero milagres. A igreja, querido, vive de milagres, a igreja vive de desafios, não é? Para a igreja, nem tudo não é fácil. Há lutas, porque é batalha espiritual. Então, para a vida do crente e para a vida da igreja, a igreja conquista a vitória, mas é desafio. Nós estamos aqui abertos, é um desafio tremendo, é luta. E só Deus. Mas a igreja precisa de lutas e desafios.
porque senão acomoda. E às vezes Deus tem que fazer assim. E a gente, que vento é esse? Né? Que ventaria é essa? Né? E Deus tem que fazer assim. Vou fazer assim na igreja de Santo Cristo. Meu Deus, que prova é essa? Para a gente se apegar ao Senhor. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Né? Passamos por uma prova aqui, o aumento do aluguel, meu Deus, como é que vai ser agora? Mas a gente tem que ir caminhando pela fé. Né? Pela fé. E uma pessoa veio aqui a primeira vez, Cresci estava aqui, ela trouxe um saco assim, na hora do dízimo. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Ela, onde eu ponho o dízimo? Né? Quando eu fui contar a oferta, nem te conto. Deu para pagar o que estava devendo, ainda sobrou dinheiro, paguei o aluguel adiantado. Mês que vem Deus proverá. Porque a igreja precisa dos desafios. São os desafios. Diz que quando é borboleta, ela vai sair do casulo. Diz que se você... eu vou ajudar essa borboleta a sair do casulo. Já há 3 dias que ela está tentando sair, não sai. Se você fazer aquilo, você vai matar ela. Porque ela precisa se esforçar para que, tipo sangue, comece a circular nas asas dela. Ela precisa daquela força, de fazer esforço para o sangue, não é sangue dela, né? Mas para o sangue começar a fluir nas artérias dela. E se a gente, eu vou ajudar essa borboletinha há 3 dias que ela está tentando sair, você vai estragar, vai machucar. E a igreja precisa de provas e desafios para saber que só o Senhor é Deus. Tem gente que não gosta do desafio. Desafio, tem desafio que mata aquele que não está firmado, que não está firme. Mas o desafio edifica aquele que conhece o Senhor. Aleluia. A ressurreição de Jesus é a maior verdade do Evangelho. Então nós temos que crer e aceitar o fato de que Jesus ressuscitou, o fato de que o túmulo está vazio, porque o nosso Redentor vive. Vamos lá em Lucas 24. Lucas 24. Vai anotando, vai marcando. Você tem que comprar um marca-texto para aquele versículo que fala ao teu coração. Você vai marcando aí na sua Bíblia. Lucas 24. Olha a coisa maravilhosa. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. O judeu tinha mania de preparar o corpo para sepultar, colocar ervas aromáticas no corpo. Só que o corpo de Jesus foi tirado da cruz rapidamente. Por quê? A noite estava chegando e para o judeu seria 6 horas da noite de sexta-feira, já seria o sábado santo. Então eles, santarrões, não, vamos tirar logo o corpo daí, sepultá-lo, e não teve nem tempo de colocar os aromas. Só que Jesus, se lembra que Maria derramou o bálsamo sobre Jesus? Não é? Jesus foi ungido com vida, aleluia. Não é? Então, diz aqui, versículo 3: mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive?
vive. Que palavra maravilhosa, né? Palavra que traz esperança, palavra que traz um novo ânimo, palavra que traz alegria, palavra que renova a fé. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aí os anjos: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Jesus várias vezes falou, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Ah, é, né? Talvez, né? Se lembra que Jesus falou isso? E às vezes, querido, até a gente lendo a Bíblia, ou num culto, lendo, cantando, ou numa pregação, às vezes a gente se esquece, né? Às vezes a gente deixa passar. Às vezes a gente não medita, não toma para si a palavra que muitas vezes vai de encontro à nossa necessidade. Ou às vezes a gente ouve aqui e parece: não, mas um dia lá em casa a gente pode estar, e o Espírito Santo traz aquela palavra à nossa mente. Amém. E vai nos edificar, vai nos alimentar. Naquela hora ali elas se lembraram do que Jesus havia dito. Elas podem ter dito: se lembra que Jesus falou isso? E dali elas já voltaram com um novo ânimo. Não sei se jogaram para lá os aromas. Jesus não precisa disso aqui. Não é? Jesus não precisa de aroma. Jesus está vivo. Certamente elas se lembraram e voltaram daquele jardim, exultando, feliz. É assim também, querido, que nós temos que sair da casa do Senhor feliz. Deus falou comigo, Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu alimento hoje. Ainda que, às vezes a gente está cheio, né? E aí, quer pizza? Não, estou cheio. Quer um churrasco? Não, estou cheio. Mas daqui a pouco a gente vai ter fome, né? E às vezes também você pode, muitas vezes, ler a palavra: mas eu estou cheio, Deus não está falando comigo através disso aqui. Mas daqui a pouco você vai ter fome, e talvez aquilo que você leu, talvez aquilo que você ouviu, talvez aquilo que você cantou, vai ser o alimento para o teu coração. E elas saíram dali. Na hora que Jesus falou sobre a sua morte, muitos não deram crédito. Que isso, Senhor? Pedro disse: Senhor, eu estou pronto a morrer contigo, onde isso for eu irei. Mas de boca para fora. Mas na hora H, necessária, eles viram que a palavra do Senhor tinha poder. Que a palavra do Senhor era real. Vamos ainda a Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. E elas devem ter saído ali felizes. Chegaram lá com: gente, Jesus está vivo, Jesus está vivo e Jesus está vivo. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Talvez vocês colocaram: não precisou de aroma, o corpo não estava lá, a pedra estava removida, e apareceram lá 2 varões resplandecentes, eu acho que eram anjos, falando com a gente: porque buscais entre os mortos aquele que vive. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Olha o que diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Sabia que muitos de nós não vamos morrer? Diz que quando o Senhor voltar, aqueles que fazem parte da igreja que estiverem vivos serão arrebatados, vão se encontrar com o Senhor nos ares. Mas diz que aqueles que fazem parte da igreja, mas que já estão sepultados, vão ressuscitar primeiro.
vão se levantar. Aleluia! Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa alegria. Isso nos faz com que caminhemos mais e mais, queremos mais e mais o Senhor, não é? Queremos mais e mais buscar a sua presença. Aleluia! Porque diz que aqueles que estão sepultados serão ressuscitados. E aquela igreja que estiver viva, aquele crente que estiver vivo, vai ter um corpo transformado, glorificado, igual o corpo que Jesus tinha. E vamos nos encontrar com Ele nos ares. Amém. Ô, glória, quem tem medo de altura aí, ó, vai perdendo medo. Não é? Não, eu não tenho medo, eu não gosto muito de olhar. Mas vai perdendo medo, porque vai subir. Então o nosso líder é diferente. O nosso líder é Jesus. E o nosso líder, ele está vivo. E o nosso líder tem palavra de esperança para nós. O nosso líder está vivo pelos séculos dos séculos. Amém? Amém. E a ressurreição do nosso líder, a ressurreição de Jesus Cristo, é a maior motivação para que eu e você possa buscar a santificação na nossa vida. Vamos em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Paulo teve revelações assim maravilhosas, né, da parte de Deus, né? Romanos 6, versículo 9. Achamos? Amém. Diz assim: sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, Amém. de maneira que obedeçais às suas paixões. Verdade. Ah, o pecado é muito forte, né? A tentação, tem hora que você não está nem lembrando daquilo e daqui a pouco aquilo vem na tua mente. Não é? Tem hora que você não está nem aí, mas sorrateiramente uma coisa às vezes te faz lembrar aos seus desejos. Uma coisa te faz lembrar aquilo que talvez você era escravo. A tentação, como essa pessoa que me ligou e disse, me ligou não, eu tinha entrado no Face, ela estava no Face e começou a fazer gabinete pastoral, até isso, gabinete pastoral online. E ela disse, mas pastor, ora, para que eu possa ficar firme na igreja, porque o mundo me chama com muita força, mais ou menos assim que ela disse. O mundo atrai, é como um imã, não é? O pecado. E eu tenho observado algumas fotos antigas dessa pessoa, realmente a amizade do mundo é forte. Mas precisa, e não é fácil, cortar. É o poder de Deus mesmo que tem que vir sobre nós. É o poder de Deus. Mas, como Paulo, ele diz aqui em Romanos, vamos ler mais uma vez. Romanos 6, né? 6, 9. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado.
Mas quanto a viver, vive para Deus. Nós vemos quando Jesus ressuscitou, começou a pregar novamente o reino de Deus. Tanto antes de morrer, como depois de ressuscitar, reino de Deus, reino de Deus. O interesse de Cristo era o reino de Deus, era fazer a vontade de Deus. Às vezes nós nos desviamos, né? Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerai-vos mortos para o pecado. Pecado é não atingir o alvo, é não fazer a vontade de Deus, né? E o pecado está dentro de nós, porque nós temos as duas naturezas, a natureza adâmica e a nova natureza. Nós nascemos de novo, mas a natureza adâmica continua, e é uma luta da carne contra o espírito, ou do espírito contra a carne, não é? Tem hora que a gente está com aquela disposição: ai Senhor, eu vou orar, eu vou buscar, Senhor, eu vou me consagrar, Senhor, eu vou fazer a tua obra. E tem hora que bate o desânimo: ah, eu vou chutar o balde. Não é? Vou chutar o balde, acho que eu vou sei lá, quem era viciado em bebida, eu vou beber todas, eu vou traçar todas, eu vou fumar todas, e não é? Vou falar umas meias de verdade, eu não vou levar mais desaforo para casa. Não é fácil. Só o poder de Deus na nossa vida, só o poder do alto no nosso coração, só o poder de Jesus Cristo reinando em nós. Então nós precisamos buscar, nós precisamos pedir que esse poder venha sobre nós. Amém. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo com tal de maneira que obedeçais às antigas paixões. Ai, nós somos apaixonados por muitas coisas antigas, mas diga, perdão, tem que morrer essa paixão. Né? Troca essa paixão por Jesus. Então o crente, ao se arrepender, ele morre com Cristo. Ele recebe uma nova vida. E assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos, passamos da morte para a vida. Isso já é fato, já é realidade. Mas um dia também nós vamos ressuscitar em corpo. E teremos um corpo consagrado, transformado, glorificado. Amém? Amém. Então, querido, assim como Jesus ressuscitou e continuou pregando o reino de Deus, nós já recebemos vida. E nós precisamos continuar nessa caminhada para o reino de Deus, para os céus. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te renove, que o Senhor coloque no teu coração a certeza de que Jesus está vivo, de que Jesus ressuscitou, de que Ele está no seu coração. Que você não se descuide, mas possa cada dia mais alimentar o novo homem, a nova natureza que está no teu coração. Amém? Amém. Pai amado, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Tua palavra é a verdade. Nós fazemos parte de um grupo cujo líder está vivo para todo sempre. Amém. Cujo líder ressuscitou e não morre nunca mais. Cujo líder que está intercedendo por nós um dia virá buscar a sua igreja, e os seus discípulos que estiverem sepultados ressuscitarão.
E os discípulos que estiverem vivos serão transformados. Senhor, essa é a nossa esperança. E assim como o Senhor ressuscitou, dá também à igreja o desejo de buscar as coisas do alto, buscar as coisas concernentes ao reino de Deus, para a edificação do nosso novo homem. Abençoa a tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.